Você quer influenciar pessoas sem que elas percebam que estão sendo influenciadas. E o que vou te mostrar não são técnicas de manipulação barata que aprendeu em curso de Instagram. É algo muito mais profundo e perturbador, porque Marco Aurélio não governou o maior império do mundo gritando ordens. Ele sussurrava ideias. E de alguma forma, pessoas poderosas, generais experientes, senadores corruptos, todos começavam a pensar que aquelas ideias eram delas. Ele anotou como fazia isso, e quando essas anotações foram descobertas, políticos tentaram escondê-las. Sai agora e vai continuar tentando convencer pessoas com argumentos lógicos, esperando que a razão vença. Enquanto isso, quem conhece esses truques está moldando decisões ao seu redor sem dizer uma palavra. Fica e descobre por que influência real nunca parece influência. Tem uma diferença brutal entre persuasão e influência. Persuasão é visível. Você sente quando alguém tenta te convencer. Você levanta defesas. Você resiste. Influência é invisível. Você não sente, não percebe. E quando age, acha que foi escolha sua. Acha que foi sua ideia desde o princípio. Mas não foi. Marco Aurélio entendia isso melhor que qualquer um, porque ele não podia simplesmente ordenar. Imperadores que davam ordens diretas criavam inimigos, criavam ressentimento, criavam revoluções. Então ele desenvolveu outro caminho, 15 técnicas específicas, 15 formas de plantar ideias sem que ninguém sentisse as sementes sendo enterradas. E o mais perturbador, ele testou todas em situações reais, em guerras, em negociações, em traições. Funcionaram tão bem que 2000 anos depois ainda funcionam. E quem as conhece tem uma vantagem invisível sobre quem não conhece. Roma, 166 depois de Cristo. Marco Aurélio enfrenta um problema. O Senado quer guerra com a Pártia. Ele sabe que é suicídio, mas não pode simplesmente negar. Senadores negados se tornam conspiradores. Então ele usa a primeira técnica: silêncio estratégico. Durante 3 reuniões consecutivas, ele não dá opinião, apenas ouve. Faz perguntas. Deixa senadores falarem até esgotarem argumentos. E quando não há mais nada para dizer, quando o silêncio se torna desconfortável, ele fala. Não nega a guerra, não argumenta contra. Apenas faz uma pergunta: se nossos soldados morrerem longe de casa, quem vai proteger nossas famílias das tribos do norte? 3 dias depois, o Senado vota contra a guerra. E cada senador acha que foi ideia dele proteger Roma primeiro. Marco Aurélio não convenceu ninguém. Ele plantou uma dúvida. E dúvida não precisa de argumentos. Ela cresce sozinha. Essa é a primeira técnica. E a mais poderosa. Porque silêncio não tem contra-argumento. Você não pode discordar de algo que não foi dito. Você só pode preencher o vazio. E quando você preenche, a ideia vira sua. Mas tem algo mais sombrio acontecendo aqui. Algo que Marco Aurélio percebeu e que muda tudo sobre como influência funciona. A segunda técnica é ainda mais sutil. Validação antes da direção. Marco Aurélio tinha um general que odiava estratégia defensiva. Queria sempre atacar, sempre avançar, sempre arriscar. Em uma batalha específica, posição defensiva era óbvia, mas o general recusava. E Marco Aurélio não podia simplesmente ordenar. Generais humilhados em público se tornam perigosos. Então ele fez diferente. Chamou o general em particular e começou concordando. Disse: você tem razão. Ataque é a alma da guerra. Seu instinto guerreiro é o que te tornou lendário. Sua coragem é o que soldados seguem. O general relaxou. Defesas caíram. E então Marco Aurélio acrescentou: e é exatamente por isso que preciso de você vivo para a próxima batalha. Porque se te perco aqui, perco o melhor general de Roma. O general aceitou posição defensiva e contou para todos que foi ideia dele preservar forças para vitória maior. Marco Aurélio não mudou a opinião dele, mudou o contexto. E no contexto certo, pessoas mudam a própria opinião.
A terceira técnica complementa isso perfeitamente: oferecer escolhas que levam ao mesmo lugar. Marco Aurélio precisava que um senador corrupto renunciasse, mas não podia acusá-lo publicamente sem provas. Então ofereceu duas opções: renunciar com honra e manter fortuna, ou ser investigado e perder tudo. Tecnicamente eram duas escolhas. Na prática, só uma fazia sentido. Mas porque o senador escolheu, ele não pôde reclamar. Escolhas criam propriedade, e quando alguém escolhe, defende a escolha como se fosse ideia original. Se você ainda está aqui, então você já percebeu algo. Já sentiu essas técnicas sendo usadas em você. Já caiu nelas sem saber. E agora que sabe, não consegue mais não ver. Mas as próximas técnicas são mais profundas e mais perigosas. Tem uma história sobre Marco Aurélio que poucos conhecem. Uma história que foi removida das biografias oficiais. 175 depois de Cristo. Um dos seus conselheiros mais próximos, um homem chamado Cláudio, começa a plantar rumores. Nada direto, nada acusatório. Apenas pequenas dúvidas sobre decisões do imperador. Marco Aurélio descobre: tem poder para executá-lo, tem razão para bani-lo, mas não faz nada disso. Em vez disso, usa a quarta técnica: espelhar e amplificar. Ele começa a elogiar Cláudio publicamente, chama ele de conselheiro mais valioso, coloca ele em posições de destaque, dá mais responsabilidade, mais visibilidade, mais poder. Cláudio fica confuso, seus aliados ficam desconfiados, e em 6 meses o próprio peso da posição o esmaga. Ele comete erros públicos, e quando cai, ninguém suspeita que Marco Aurélio orquestrou, porque a técnica não era punir, era dar corda suficiente para que ele mesmo se enforcasse. E isso revela algo perturbador sobre influência. Às vezes, o movimento mais poderoso é não se mover, deixar que inércia faça o trabalho. A quinta técnica é chamada de ancoragem emocional, e é a mais psicológica de todas. Marco Aurélio precisava de um tratado de paz com tribos germânicas, mas tribos não confiavam em Roma. Tinham razões históricas para desconfiar. Então ele não enviou diplomatas, enviou médicos. Médicos que curaram feridos da tribo, que salvaram crianças doentes, que não pediram nada em troca. 3 meses depois, quando diplomatas chegaram para negociar, tribos já tinham associação emocional positiva com Roma, não por lógica, por gratidão. E gratidão não se argumenta. A sexta técnica se conecta diretamente: criar débito psicológico sem pedir retorno. Marco Aurélio tinha um rival político, um homem que bloqueava cada proposta, cada reforma, cada mudança. Em vez de confrontar, Marco Aurélio começou a enviar presentes. Livros raros, vinhos caros, convites para jantares privados. Nunca pediu nada. Nunca mencionou divergências políticas. 6 meses depois, o rival começou a votar a favor de propostas imperiais, não porque foi convencido, mas porque seres humanos odeiam estar em débito. E quando você dá sem pedir, cria obrigação invisível. A sétima técnica é mais sombria: associar sua presença com momentos positivos. Marco Aurélio sabia que pessoas não lembram do que você diz. Lembram de como se sentiram quando você estava presente. Então ele estrategicamente aparecia em momentos específicos. Quando soldados venciam batalha, ele aparecia para celebrar. Quando senadores resolviam disputas, ele aparecia para agradecer. Quando cidadãos recebiam boas notícias, ele estava lá. Nunca em momentos ruins, nunca em execuções, nunca em cobranças. Outras pessoas faziam isso. Resultado: cérebros começaram a associar presença dele com sentimentos positivos. E a associação emocional é mais forte que qualquer argumento racional. Mas tem 3 técnicas que ele usava juntas. 3 técnicas que multiplicavam poder quando combinadas. Você pode estar pensando: isso é manipulação. Isso é antiético. Isso é errado. E talvez seja. Mas antes de julgar, considera isso.
Toda interação humana é influência. Quando você escolhe roupas para a entrevista, está influenciando. Quando você sorri para criar simpatia, está influenciando. Quando você conta histórias para provar ponto, está influenciando. A diferença não é entre influenciar ou não. É entre influenciar conscientemente ou inconscientemente. Entre fazer deliberadamente ou fazer por acidente. Marco Aurélio apenas teve consciência do que todos fazem sem perceber. E usou conscientemente. Mas há algo mais perturbador ainda. Algo que ele percebeu e que vai mudar como você vê toda a interação humana daqui para frente. A 8ª técnica é chamada de Trojan Horse verbal. E Marco Aurélio usou isso em uma negociação que mudou o império. Ele precisava de mais impostos. A população já estava revoltada. Propor aumento seria suicídio político. Então, ele propôs redução. Anunciou publicamente que iria reduzir impostos sobre grãos. População celebrou. Senado aplaudiu. E enterrado no meio do decreto, havia aumento sutil em impostos sobre vinhos importados, tecidos de luxo e metais preciosos. Ninguém leu as entrelinhas. Ninguém percebeu. E 3 meses depois, Roma tinha mais receita que antes. Porque a técnica não era esconder. Era direcionar a atenção para onde não importava. A 9ª técnica complementa. Repetir a mesma ideia de formas diferentes até parecer consenso. Marco Aurélio nunca dizia algo uma vez. Dizia 10 vezes. Mas mudava as palavras. Mudava o contexto. Mudava quem dizia. Primeira vez ele mencionava casualmente. Segunda vez, um conselheiro dele repetia em reunião. Terceira vez, aparecia em discurso público. Quarta vez, soldados comentavam entre si. Em 2 semanas, ideia parecia estar em todo lugar. E quando algo parece estar em todo lugar, cérebro assume que é verdade. Porque evoluímos para confiar em consenso social. Agora as coisas ficam realmente sombrias. Porque as próximas técnicas lidam com algo que Marco Aurélio descobriu sobre natureza humana. Algo que não queremos admitir. A 10ª técnica. Usar status e autoridade sem mencionar status e autoridade. Marco Aurélio era imperador. Podia simplesmente dar ordens, mas sabia que ordens criam ressentimento. Então ele perguntava. Não ordenava que general atacasse. Perguntava: você acha que ataque é possível? E general, querendo provar competência, dizia que sim. E então fazia. Não porque foi ordenado, porque foi consultado. Consultar é ilusão de poder, e seres humanos matam por ilusão de poder. A 11ª técnica é ainda mais psicológica: criar inimigo comum. Marco Aurélio tinha 2 senadores que se odiavam. Cada um bloqueava propostas do outro. Senado estava paralisado. Então ele criou ameaça externa. Começou a mencionar tribos bárbaras planejando invasão. Exagerou perigo. Amplificou medo. E de repente, 2 senadores rivais estavam votando juntos. Porque a ameaça externa une inimigos internos. Ele não resolveu o conflito entre eles. Apenas deu algo maior para temer. A 12ª técnica é a mais poderosa de todas. E Marco Aurélio só usava em situações extremas. Revelar fraqueza estratégica. 176 depois de Cristo. Império estava em crise, pragas, guerras, fome. E Marco Aurélio sabia que aparentar força total seria visto como negação. Então ele fez o oposto. Chamou senadores e admitiu: não tenho todas as respostas. Preciso de ajuda. Roma precisa de vocês. Senadores ficaram chocados. Imperadores não admitem fraqueza. Mas algo estranho aconteceu. Eles começaram a ajudar. Não porque foram ordenados, mas porque foram incluídos. Vulnerabilidade estratégica cria lealdade que força nunca cria. Porque seres humanos não querem servir deuses. Querem ajudar humanos. A 13ª técnica multiplica isso. Fazer perguntas em vez de dar respostas. Marco Aurélio tinha respostas. Tinha soluções. Mas não dava diretamente. Fazia perguntas que levavam outros a descobrir as mesmas respostas.
Quando o conselheiro perguntava o que fazer, ele perguntava de volta: o que você faria se fosse imperador? E conselheiro pensava, e chegava à conclusão. E então defendia aquela conclusão como se fosse dele. Perguntas criam propriedade intelectual, e propriedade intelectual cria comprometimento. A 14ª técnica é chamada de reformulação narrativa. Marco Aurélio nunca chamou retirada de retirada. Chamou de reposicionamento estratégico. Nunca chamou derrota de derrota. Chamou de lição cara, mas necessária. Nunca chamou crise de crise. Chamou de teste que Roma superaria. Mesma realidade. Palavras diferentes. E palavras criam realidades na mente. Porque cérebro responde à narrativa, não a fatos. Agora você conhece 14 técnicas. Falta uma. E é a mais perigosa. Porque as outras podem ser usadas para bem ou para mal. Podem influenciar para ajudar ou para destruir. Mas a 15ª técnica só tem um propósito: fazer pessoas se autodestruírem enquanto acham que estão vencendo. Marco Aurélio tinha um inimigo, um general traidor que estava ganhando poder, reunindo leais, planejando golpe. Marco Aurélio podia prendê-lo, mas sem provas concretas faria mártir. Então usou a 15ª técnica. Promoveu o traidor, deu cargo maior, mais responsabilidades, mais visibilidade. E esperou, porque quanto mais alto alguém sobe sem merecer, mais forte é a queda. O traidor começou a cometer erros públicos, perdeu aliados, revelou incompetência, e quando caiu, caiu sozinho. Marco Aurélio não destruiu o inimigo, deu palco para que ele se destruísse. E essa técnica revela a verdade mais sombria sobre influência. Às vezes, influenciar não é fazer alguém agir. É fazer alguém acreditar que tem poder que não tem e deixar que realidade corrija a ilusão. Marco Aurélio morreu sabendo algo que poucos sabem: que poder real não está em controlar ações, está em moldar percepções. Ele nunca forçou ninguém a fazer nada, apenas mudou como pessoas viam opções. E quando você muda como alguém vê, muda como alguém escolhe. Essas 15 técnicas não são mágica. São psicologia. São neurociência. São natureza humana documentada por alguém que teve 2000 anos de vantagem. E o detalhe mais perturbador: você já foi influenciado por todas elas hoje. Por anúncios, por conversas, por políticos, por chefes, por amigos. A diferença agora é que você vê. E quando você vê, não pode mais não ver. Influência não é sobre fazer pessoas fazerem o que você quer. É sobre fazer pessoas quererem o que você precisa que elas façam. Marco Aurélio entendia isso melhor que qualquer um. Não porque era mais inteligente, mas porque tinha mais em jogo. Quando você governa milhões, não pode errar. Então ele testou, observou, anotou e deixou registro. Não para ensinar manipulação, mas para ensinar algo mais profundo. Que realidade é negociável, que verdade é perspectiva. E que quem controla a perspectiva, controla tudo. A questão não é se você vai usar essas técnicas, é se vai usar conscientemente ou vai continuar sendo influenciado por quem usa. Se você chegou até aqui, então algo mudou. Você começou a ver padrões que antes eram invisíveis. Comportamentos que antes pareciam aleatórios agora têm lógica. Tem mais segredos assim, mais técnicas que a história enterrou, mais conhecimento que poucos acessam. Se inscreve no canal, porque o que ensino aqui não está em curso, não está em palestra. Está em diários que ninguém deveria ter lido. E nos comentários, se essas técnicas fizeram você perceber quantas vezes já foi influenciado sem saber, escreve apenas: eu vi o jogo. Quero saber quantos acordaram. Marco Aurélio não queria ser lembrado como manipulador. Queria ser lembrado como alguém que entendeu, que observou, que documentou. E 2000 anos depois, essas técnicas ainda funcionam. Não porque humanos não evoluíram, mas porque a parte que evoluiu não é a parte que toma decisões. Cérebro límbico, a parte emocional,
A parte que reage antes de pensar, essa parte não mudou. E é essa parte que essas técnicas alcançam. Você pode conhecer todas, pode ver todas sendo usadas, e ainda assim vai cair nelas. Porque são atalhos neurológicos. São bugs no sistema operacional humano. A única diferença entre antes e depois desse vídeo é essa. Agora você sabe que os bugs existem. E quando você sabe, pelo menos pode escolher quando cair neles. Ou quando fazer outros caírem.